moeda digital Bitcoin se aproxima de US$50 mil, maior recorde. O Bitcoin bateu um novo recorde e se aproximou de US$50 mil neste domingo, aproveitando seu rally recorde, à medida que o Wall Street e Main Street adotam cada vez mais a maior criptomoeda do mundo. Bitcoin ficou recentemente em $48.700 na manhã deste domingo, um aumento de mais de 3%. Ele foi negociado em alta de $49.714 no início do dia. A criptomoeda aumentou quase 70% no ano até hoje. Depois de ser evitado por muito tempo pelas empresas financeiras tradicionais, o Bitcoin e outras moedas virtuais parecem estar cada vez mais entrando no mercado como um ativo e um meio de pagamento de rotina. O banco nova-iorquino BNY Mellon disse em comunicado na semana passada que criou uma nova unidade para ajudar os clientes a manter, transferir e emitir ativos digitais, poucos dias depois que a Tesla de Elon Musk revelou que comprou $1,5 bilhão em criptomoeda e logo a aceitaria como forma de pagamento por seus carros. Na sexta-feira, a Ontario Securities Commission do Canadá aprovou o lançamento do Purpose Bitcoin ETF, disse a Purpose Investments Inc., empresa de gestão de ativos com sede em Toronto, em um comunicado. O OSC confirmou que liberou o lançamento do primeiro fundo negociado em bolsa Bitcoin do mundo, em um comunicado enviado à agência Reuters. O lado institucional e corporativo da América está mostrando que esse movimento não vai desaparecer tão cedo, disse Eduardo Moya, estrategista de mercado sênior da Oanda, GNY. Ainda há uma grande quantidade de dinheiro que vai entrar nessa onda. O prefeito Francis Soares, de Miami, também disse na sexta-feira que a cidade da Flórida está tentando adotar o Bitcoin em suas operações, um movimento que pode trazer dividendos em termos de atração de empresas de tecnologia. Em janeiro, a BlackRock Inc., a maior administradora de ativos do mundo, adicionou Bitcoin como investimento elegível a 2 fundos. Os planos da gigante do cartão de crédito Mastercard de oferecer suporte para algumas criptomoedas também aumentaram as ambições do Bitcoin em relação às finanças convencionais, embora muitos bancos continuem relutantes em se envolver com isso. A mineradora de criptomoedas Rio Blockchain subiu 14% na sexta-feira e atingiu seu maior valor em mais de 10 anos, com um ganho semanal de 110%, seu maior ganho semanal desde 2017. A empresa de tecnologia de ativos digitais Marathon Patent Group apresentou um ganho semanal de mais de 70%. Com a agência Reuters. Canabidiol no SUS, benefícios e entraves para o uso da maconha medicinal no Brasil. A regulamentação do uso medicinal de produtos à base de maconha no Brasil foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em dezembro de 2019. Desde então, a comercialização destes produtos pode ser feita em farmácias somente com prescrição médica. Mas, apesar de significativos avanços do mercado da maconha medicinal, o assunto ainda é alvo de muita controvérsia. O psiquiatra e diretor técnico da Clínica Canábica Gravital, Pietro Vanni, em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil, afirmou que são diversos os benefícios dos medicamentos à base de cannabis, mas a falta de reconhecimento do potencial terapêutico tem sido o principal entrave para o tratamento com canabidiol. Bem Viver Saúde Canabidiol no SUS, benefícios e entraves para o uso da maconha medicinal no Brasil. Foto,
Folha Pres / Adriano Visoni. Plantação de cannabis da Abrace Esperança, única associação no país com autorização judicial para o cultivo e extração do óleo à base de CBD, canabidiol. Credit, foto, Folha Pres / Adriano Visoni. Por Jornal do Brasil, publicado 14, Feb. 2021,092.02. A regulamentação do uso medicinal de produtos à base de maconha no Brasil foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em dezembro de 2019. Desde então, a comercialização destes produtos pode ser feita em farmácias somente com prescrição médica. Mas, apesar de significativos avanços do mercado da maconha medicinal, o assunto ainda é alvo de muita controvérsia. O psiquiatra e diretor técnico da Clínica Canábica Gravital, Pietro Vanni, em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil, afirmou que são diversos os benefícios dos medicamentos à base de cannabis, mas a falta de reconhecimento do potencial terapêutico tem sido o principal entrave para o tratamento com canabidiol. Mais sobre o assunto, 12 de fevereiro de 21. Informe JB, não adianta ficar em casa chorando, diz Bolsonaro em dia com 1.452 mortes. 7 de fevereiro de 21. Impeachment de Bolsonaro seria desastroso, afirma presidente do STF. 4 de fevereiro de 21. Após vitória de Lira na Câmara, Bolsonaro promete editar decretos sobre armas. É uma medicação que trabalha no sistema de homeostase do corpo. Regula a intensidade dos impulsos. Isso se dá na regulação da dor, da fome, bem-estar, disse o especialista. Acho que se não discutir o potencial terapêutico, não há quebra de preconceito. Não há grandes desafios, o processo é simples e bem conduzido. O único entrave é a falta de reconhecimento do potencial terapêutico, acrescentou Pietro Vanni. Em reunião que aconteceu na semana passada, os membros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, decidiram aprovar uma recomendação para uma consulta pública para saber a opinião da população sobre a integração destes medicamentos ao Sistema Único de Saúde, SUS. No entanto, até o fechamento desta reportagem, a consulta ainda não foi disponibilizada no site do órgão. Enquanto se perpetua o tabu em uma parcela da sociedade de associar os medicamentos à base de cannabis com os riscos causados pelas drogas, estudos científicos apontam que o canabidiol pode ser usado justamente como tratamento de certas dependências químicas. De acordo com pesquisas citadas pela Clínica Gravital, o canabidiol tem efeito terapêutico na adicção por cocaína, ópio e tabaco. A médica de família e comunidade da cidade de Valença, RJ, Sabrina Ribeiro Tibau, observou que a cannabis medicinal tem um potencial terapêutico para muitas doenças que são de muito difícil contenção, representando uma importante promessa para graves comorbidades. A gente tem resposta muito boa para pacientes com epilepsias, demências, câncer, dor crônica, autismo, e muitas outras enfermidades. Todas essas doenças são documentadas com o uso da substância há muitos anos, mas atualmente a ciência consegue comprovar nos estudos mais recentes os benefícios terapêuticos em ação, consegue explicar melhor qual é a ação da cannabis medicinal, disse. Segundo a especialista, a maconha medicinal é uma promessa muito importante para a epilepsia refratária, por exemplo, que é uma doença de pouco controle com medicações convencionais. É uma promessa para demências como Alzheimer e Parkinson,
que não tem resposta adequada para os fármacos alopáticos que a gente tem atualmente no mercado, é uma grande promessa para o câncer, pois os estudos mais recentes mostram que ela é uma substância que pode agir diretamente no câncer com a ação antiangiogênica. Isso quer dizer que ela impede que o câncer continue crescendo, acrescentou. Bem viver saúde canabidiol no SUS, benefícios e entraves para o uso da maconha medicinal no Brasil. Foto, Folha Press / Adriano Visoni. Plantação de cannabis da Abrace Esperança, única associação no país com autorização judicial para o cultivo e extração do óleo à base de CBD, canabidiol, Credit, foto, Folha Press / Adriano Visoni. Por Jornal do Brasil publicado 14, Feb. 2021,092.02. A regulamentação do uso medicinal de produtos à base de maconha no Brasil foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em dezembro de 2019. Desde então, a comercialização destes produtos pode ser feita em farmácias somente com prescrição médica. Mas, apesar de significativos avanços do mercado da maconha medicinal, o assunto ainda é alvo de muita controvérsia. O psiquiatra e diretor técnico da Clínica Canábica Gravital, Pietro Vanni, em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil, afirmou que são diversos os benefícios dos medicamentos à base de cannabis, mas a falta de reconhecimento do potencial terapêutico tem sido o principal entrave para o tratamento com canabidiol. Mais sobre o assunto, 12 de fevereiro de 21. Informe JB, não adianta ficar em casa chorando, diz Bolsonaro em dia com 1.452 mortes. 7 de fevereiro de 21. Impeachment de Bolsonaro seria desastroso, afirma presidente do STF. 4 de fevereiro de 21. Após vitória de Lira na Câmara, Bolsonaro promete editar decretos sobre armas. É uma medicação que trabalha no sistema de homeostase do corpo. Regula a intensidade dos impulsos. Isso se dá na regulação da dor, da fome, bem-estar, disse o especialista. Acho que se não discutir o potencial terapêutico, não há quebra de preconceito. Não há grandes desafios, o processo é simples e bem conduzido. O único entrave é a falta de reconhecimento do potencial terapêutico, acrescentou Pietro Vanni. Em reunião que aconteceu na semana passada, os membros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, decidiram aprovar uma recomendação para uma consulta pública para saber a opinião da população sobre a integração destes medicamentos ao Sistema Único de Saúde, SUS. No entanto, até o fechamento desta reportagem, a consulta ainda não foi disponibilizada no site do órgão. Enquanto se perpetua o tabu em uma parcela da sociedade de associar os medicamentos à base de cannabis com os riscos causados pelas drogas, estudos científicos apontam que o canabidiol pode ser usado justamente como tratamento de certas dependências químicas. De acordo com pesquisas citadas pela Clínica Gravital, o canabidiol tem efeito terapêutico na adicção por cocaína, ópio e tabaco. The Daily Poster. Aliado de ACM Neto, João Roma é o novo ministro da Cidadania de Bolsonaro. The Daily Poster. Atitudes criminosas, profissionais de saúde pedem impeachment de Bolsonaro. The Daily Poster. Guedes diz que orientação de Bolsonaro é tirar Estado do povo brasileiro. A médica de família e comunidade da cidade de Valença, RJ, Sabrina Ribeiro Tibau, observou que a cannabis medicinal tem um potencial terapêutico para muitas doenças que são de muito difícil contenção, representando uma importante promessa para graves comorbidades.
A gente tem resposta muito boa para pacientes com epilepsias, demências, câncer, dor crônica, autismo, e muitas outras enfermidades. Todas essas doenças são documentadas com o uso da substância há muitos anos, mas atualmente a ciência consegue comprovar nos estudos mais recentes os benefícios terapêuticos em ação, consegue explicar melhor qual é a ação da cannabis medicinal, disse. Segundo a especialista, a maconha medicinal é uma promessa muito importante para a epilepsia refratária, por exemplo, que é uma doença de pouco controle com medicações convencionais. É uma promessa para demências como Alzheimer e Parkinson, que não tem resposta adequada para os fármacos alopáticos que a gente tem atualmente no mercado, é uma grande promessa para o câncer, pois os estudos mais recentes mostram que ela é uma substância que pode agir diretamente no câncer com a ação antiangiogênica. Isso quer dizer que ela impede que o câncer continue crescendo, acrescentou. Atualmente, mais de 7.000 pessoas têm a permissão da Anvisa para a compra de medicamentos à base de cannabis. Isto foi significativamente facilitado por uma decisão adotada em 2019 pela agência reguladora para simplificar a importação do produto. Antes disso, a autorização poderia demorar até 90 dias. Sem a necessidade de uma série de protocolos de consentimento e relatórios de medicamentos tomados pelos pacientes, a autorização para a compra do canabidiol, após a nova resolução da Anvisa, pode sair em até 10 dias. Essa autorização é válida por 2 anos. Incorporação ao SUS. O acesso à medicação, entretanto, continua sendo um desafio enfrentado pelos pacientes que conseguem a prescrição por conta do alto custo da importação do produto. A incorporação dos medicamentos à base de cannabis ao SUS, apesar de ainda não ser uma realidade, seria uma forma de mudar esse quadro. A médica Sabrina Ribeiro Tibal destacou que o projeto de lei que está transitando no Congresso Nacional, PL 3992015, estruturado pelo deputado Paulo Teixeira, PTSP, prevê a permissão do plantio da cannabis medicinal para o uso de medicamentos por empresas brasileiras, para fins de pesquisas científicas pelas universidades, para associações de pacientes para que eles possam plantar e para as farmácias do SUS. A incorporação do canabidiol no SUS vai ser uma ótima porta de entrada para a gente conversar melhor sobre o assunto, para a gente falar mais, fazer mais palestras educativas e vencer esse preconceito com educação e evidência científica. Mas, principalmente, vai trazer o acesso a essas pessoas que não podem comprar a medicação nas formas atuais que existem hoje pelo alto custo, declarou. Para a especialista, a educação sobre as potencialidades terapêuticas e o uso de evidências científicas para dar à sociedade respostas que não existiam antigamente são as formas mais importantes de vencer o tabu em relação à cannabis medicinal. Com a agência Sputnik Brasil. PT não discutiu pré-candidatura de Haddad ao Planalto. Dirigente petista diz que nome do ex-prefeito não é consenso no partido, mas que não dá para ficar esperando Lula. A Comissão Executiva Nacional do PT não discutiu formalmente o lançamento de Fernando Haddad como pré-candidato à presidência da República, segundo o vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá. A decisão solitária do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria seguido uma lógica oficial: o partido não poderia repetir 2018 e atrelar suas decisões ao Supremo Tribunal Federal, STF.
O novo movimento de Lula se deu sob expectativa de futura decisão da Corte sobre a conduta do então juiz Sérgio Moro no processo do Tríplex do Guarujá, SP. Na sentença, ele condenou o petista a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se decidir pela suspeição do agora ex-magistrado, o STF pode tirar um obstáculo, não o único, para que o petista dispute a eleição de 2022. Mas não há garantia disso. Se Lula for reabilitado, será o candidato, disse Quaquá. Mas também não dá para ficar esperando como em 2018. Somos alternativa de poder. Precisamos organizar a campanha. Quaquá afirmou que havia um consenso no comando do PT sobre a necessidade de definir já uma pré-candidatura. Sabe-se, porém, que o nome de Haddad não é consensual. Mesmo o processo de escolha, um ato pessoal do ex-presidente, é alvo de críticas reservadas na legenda. Mas, para o vice-presidente, o ex-prefeito de São Paulo, por enquanto, pode começar contatos para ocupar espaço, construir palanques estaduais, conversar com o empresariado, circular no meio político, dialogar com movimentos sociais. Em 2018, com Lula preso em Curitiba, Haddad teve seus movimentos limitados, enquanto os adversários podiam, por exemplo, participar de debates. Lula insistiu em aguardar uma decisão favorável do Supremo, que não veio. Somente em setembro, há pouco mais de um mês do primeiro turno, o ex-presidente desistiu, e o ex-prefeito pode fazer campanha livremente. Àquela altura, o então presidenciável Jair Bolsonaro, que já liderava, ganhou mais projeção com o atentado à faca de que foi vítima em Juiz de Fora, em MG. Espera-se também que o pré-lançamento de Haddad ajude a melhorar a situação jurídica do ex-presidente. A possibilidade de que uma decisão do STF devolva a Lula a possibilidade de concorrer à presidência gerou pressões sobre a corte. A entrada de Haddad ajudaria a sinalizar ao Supremo que poderia decidir com tranquilidade o destino do ex-presidente, que assim desistiria de disputar o Palácio do Planalto. Quaquá, no entanto, não admite esse raciocínio. Classifica como especulação ligar a decisão de Lula à sua situação no Supremo. Por causa da pandemia, Haddad vai começar com atividades fechadas, com pouca gente, transmitidas pela internet. O ex-prefeito tem se reunido com deputados do PT. A ideia é promover conversas por região e estado. Precisamos nos reconectar com o empresariado que tem relação com o mercado interno e com o eleitor de centro, para formar maioria, ganhar e governar, disse o dirigente. Segundo ele, que ressalta ser sua opinião, uma opção para a candidata a vice seria a empresária Luísa Trajano. Eu acho uma super chapa, Haddad/Luísa Trajano. Agência Estado. Cidade do Rio de Janeiro permanece em estágio de risco para Covid-19. Conforme o calendário de vacinação da Prefeitura, na próxima semana, começa a imunização de idosos a partir de 84 anos até chegar, na sexta-feira, 19, aqueles acima de 80 anos. As 33 regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro permanecem em estágio de risco alto para a Covid-19 pela quarta semana consecutiva. A sexta edição do Boletim Epidemiológico da Covid-19 mostra toda a cidade na cor laranja. O Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Márcio Garcia, alerta que não é o momento de baixar a guarda, por isso,
o alerta foi mantido pela área técnica do Centro de Operações de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, apesar da redução que vem sendo registrada no número de casos, de óbitos e de internação na cidade. O motivo para a permanência em alto risco, segundo o superintendente, é o período de carnaval e a situação do país, em especial com a ocorrência de mais uma cepa do novo coronavírus, Covid-19, no Amazonas. Nós continuaremos exigindo, fiscalizando a capacidade e lotação dos estabelecimentos, todas as questões relacionadas aos horários de funcionamento e a ampliação das regras de distanciamento em locais fechados. Toda a estratégia e ações de fiscalização seguirão de forma mais intensificada no período que estamos antecedendo, que é o período de carnaval, disse. Apelo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que as quedas nos números de casos, de internação e de mortes são notícias muito positivas. Mas chegou a sexta-feira do carnaval, que não vai acontecer, e por isso queria deixar um recado à população para evitar aglomerações. Ironia do destino, no meu primeiro ano aqui não vai ter carnaval, então, dói no meu coração, parte o meu coração, como tenho certeza que parte o coração de muita gente que gosta desta fantástica manifestação cultural e celebração da vida, que é o carnaval. Infelizmente ainda não está na hora de afrouxar. As razões do cancelamento do carnaval, de ter regras de distanciamento e não se permitir festas e bailes, têm o único objetivo de preservar vidas, para que a gente continue melhorando e, se Deus quiser, em conjunto com a vacinação a gente possa voltar a uma vida normal e ter em 2022 um carnaval que compense a ausência deste ano, disse. Acervo Cidade do Rio de Janeiro permanece em estágio de risco para Covid-19 conforme o calendário de vacinação da Prefeitura. Na próxima semana, começa a imunização de idosos a partir de 84 anos até chegar, na sexta-feira, 19, aqueles acima de 80 anos. Fernando Frazão / Agência Brasil Esportistas na Praia da Barra da Tijuca Credit, Fernando Frazão / Agência Brasil por Jornal do Brasil publicado 14, Feb. 2021-1202 As 33 regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro permanecem em estágio de risco alto para a Covid-19 pela quarta semana consecutiva. A sexta edição do Boletim Epidemiológico da Covid-19 mostra toda a cidade na cor laranja. O Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Márcio Garcia, alerta que não é o momento de baixar a guarda, por isso, o alerta foi mantido pela área técnica do Centro de Operações de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, apesar da redução que vem sendo registrada no número de casos, de óbitos e de internação na cidade. Mais sobre o assunto, 12 de fevereiro de 21 Informe JB, não adianta ficar em casa chorando, diz Bolsonaro em dia com 1.452 mortes 7 de fevereiro de 21 Impeachment de Bolsonaro seria desastroso, afirma presidente do STF 4 de fevereiro de 21 após vitória de Lira na Câmara. Bolsonaro promete editar decretos sobre armas. O motivo para a permanência em alto risco, segundo o superintendente, é o período de carnaval e a situação do país, em especial com a ocorrência de mais uma cepa do novo coronavírus, Covid-19, no Amazonas. Nós continuaremos exigindo, fiscalizando a capacidade e lotação dos estabelecimentos,
todas as questões relacionadas aos horários de funcionamento e a ampliação das regras de distanciamento em locais fechados. Toda a estratégia e ações de fiscalização seguirão de forma mais intensificada no período que estamos antecedendo, que é o período de Carnaval, disse. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que as quedas nos números de casos, de internação e de mortes são notícias muito positivas. Mas chegou a sexta-feira do Carnaval, que não vai acontecer, e por isso queria deixar um recado à população para evitar aglomerações. Ironia do destino, no meu primeiro ano aqui não vai ter Carnaval, então, dói no meu coração, parte o meu coração, como tenho certeza que parte o coração de muita gente que gosta desta fantástica manifestação cultural e celebração da vida, que é o Carnaval. Infelizmente ainda não está na hora de afrouxar. As razões do cancelamento do Carnaval, de ter regras de distanciamento e não se permitir festas e bailes, têm o único objetivo de preservar vidas, para que a gente continue melhorando e, se Deus quiser, em conjunto com a vacinação a gente possa voltar a uma vida normal e ter em 2022 um carnaval que compense a ausência deste ano, disse. The Daily Poster aliado de ACM Neto, João Roma é o novo ministro da Cidadania de Bolsonaro. The Daily Poster atitudes criminosas. Profissionais de saúde pedem impeachment de Bolsonaro. The Daily Poster Guedes diz que orientação de Bolsonaro é tirar Estado do povo brasileiro. Paes lembrou que a cidade está aberta e as pessoas podem ir aos espaços públicos, à praia e áreas de lazer, caminhar nos parques, frequentar bares, restaurantes e shoppings, desde que respeitem as regras de uso de máscara e de distanciamento, tomando os cuidados necessários. Vacinação conforme o calendário de vacinação da Prefeitura. Na próxima semana começa a imunização de idosos a partir de 84 anos até chegar na sexta-feira, 19, aqueles acima de 80 anos. O prefeito garantiu que há doses suficientes para a imunização de idosos a partir de 84 anos na segunda-feira, 15, e a partir de 83 anos na terça-feira, 16, mas a sequência ainda depende da liberação de mais vacinas. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, informou que além da chegada de novas remessas do imunizante, a continuidade pode ocorrer também se Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde autorizarem o uso das vacinas que seriam aplicadas na segunda dose dos primeiros imunizados no município. É que termina na próxima semana o intervalo de 28 dias entre as duas doses da Coronavac, do Instituto Butantan para os primeiros vacinados na capital. Acervo Cidade do Rio de Janeiro permanece em estágio de risco para Covid-19 conforme o calendário de vacinação da Prefeitura. Na próxima semana, começa a imunização de idosos a partir de 84 anos até chegar, na sexta-feira, 19, aqueles acima de 80 anos. Fernando Frazão / Agência Brasil Esportistas na Praia da Barra da Tijuca. Acredite, Fernando Frazão / Agência Brasil por Jornal do Brasil publicado 14, Feb. 2021-12/02. As 33 regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro permanecem em estágio de risco alto para a Covid-19 pela quarta semana consecutiva. A sexta edição do Boletim Epidemiológico da Covid-19 mostra toda a cidade na cor laranja. O Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Márcio Garcia, alerta que não é o momento de baixar a guarda, por isso,
O alerta foi mantido pela área técnica do Centro de Operações de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, apesar da redução que vem sendo registrada no número de casos, de óbitos e de internação na cidade. Mais sobre o assunto, 12 de fevereiro de 21 informe JB, não adianta ficar em casa chorando, diz Bolsonaro em dia com 1.452 mortes. 7 de fevereiro de 21 impeachment de Bolsonaro seria desastroso, afirma presidente do STF. 4 de fevereiro de 21 após vitória de Lira na Câmara, Bolsonaro promete editar decretos sobre armas. O motivo para a permanência em alto risco, segundo o superintendente, é o período de carnaval e a situação do país, em especial com a ocorrência de mais uma cepa do novo coronavírus, Covid-19, no Amazonas. Nós continuaremos exigindo, fiscalizando a capacidade e lotação dos estabelecimentos, todas as questões relacionadas aos horários de funcionamento e a ampliação das regras de distanciamento em locais fechados. Toda a estratégia e ações de fiscalização seguirão de forma mais intensificada no período que estamos antecedendo, que é o período de carnaval, disse. Apelo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que as quedas nos números de casos, de internação e de mortes são notícias muito positivas. Mas chegou a sexta-feira do carnaval, que não vai acontecer, e por isso queria deixar um recado à população para evitar aglomerações. Ironia do destino, no meu primeiro ano aqui não vai ter carnaval, então, dói no meu coração, parte o meu coração, como tenho certeza que parte o coração de muita gente que gosta desta fantástica manifestação cultural e celebração da vida, que é o carnaval. Infelizmente ainda não está na hora de afrouxar. As razões do cancelamento do carnaval, de ter regras de distanciamento e não se permitir festas e bailes, tem o único objetivo de preservar vidas, para que a gente continue melhorando e, se Deus quiser, em conjunto com a vacinação a gente possa voltar a uma vida normal e ter em 2022 um carnaval que compense a ausência deste ano, disse. The Daily Poster. Aliado de ACM Neto, João Roma é o novo ministro da Cidadania de Bolsonaro. The Daily Poster. Atitudes criminosas, profissionais de saúde pedem impeachment de Bolsonaro. The Daily Poster. Guedes diz que orientação de Bolsonaro é tirar Estado do povo brasileiro. Paes lembrou que a cidade está aberta e as pessoas podem ir aos espaços públicos, à praia e áreas de lazer, caminhar nos parques, frequentar bares, restaurantes e shoppings, desde que respeitem as regras de uso de máscara e de distanciamento, tomando os cuidados necessários. Vacinação. Conforme o calendário de vacinação da Prefeitura, na próxima semana começa a imunização de idosos a partir de 84 anos. Até chegar na sexta-feira, 19, aqueles acima de 80 anos. O prefeito garantiu que há doses suficientes para a imunização de idosos a partir de 84 anos na segunda-feira, 15, e a partir de 83 anos na terça-feira, 16, mas a sequência ainda depende da liberação de mais vacinas. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, informou que além da chegada de novas remessas do imunizante, a continuidade pode ocorrer também se Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde autorizarem o uso das vacinas que seriam aplicadas na segunda dose dos primeiros imunizados no município. É que termina na próxima semana o intervalo de 28 dias entre as duas doses da Coronavac, do Instituto Butantan para os primeiros vacinados na capital. Segundo Sorans,
a decisão será comunicada na segunda-feira, 15, e mesmo no feriado da terça-feira de Carnaval, as clínicas da família e os postos de saúde vão funcionar para fazer a vacinação dos idosos. Até quinta-feira, 11, às 19 horas, o município tinha 224.389 pessoas vacinadas. De acordo com Márcio Garcia, a segunda dose começa a ser aplicada a partir do dia 16, nos profissionais de saúde das unidades hospitalares de pronto atendimento que atuam diretamente na linha de frente e na população indígena e quilombola. Isso não significa que todos vão ter que tomar no dia 16, porque a gente está trabalhando com 28 dias da primeira dose, então, isso vai ser de forma gradual dependendo do dia que a pessoa tomou a primeira dose, disse. Vagas até às 17h43 de quinta-feira, 11, a fila de espera por vagas na rede estava zerada. Os dados indicam ainda 886 internados, 56% de taxa de ocupação entre operacionais e leitos impedidos e 73% nos operacionais. A busca por atendimentos na rede de hospitais e UPA de urgência e emergência da capital por síndrome gripal e por síndrome respiratória aguda grave, também vem apresentando queda desde o final de dezembro. Esses dados ratificam os nossos dados de casos confirmados e de óbitos, disse Márcio Garcia. Agência Brasil. Recessão prévia do PIB brasileiro indica queda de 4,05% da economia em 2020. O Índice de Atividade Econômica, IBCBR, considerado uma prévia do PIB brasileiro, indica uma queda de 4,05% da economia em 2020, anunciou o Banco Central na sexta-feira, 12. O PIB oficial, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, no entanto, será divulgado em março. Nos 3 anos anteriores o PIB teve alta, ainda que pequena, o que demonstra dificuldade para a economia decolar. Em 2020, o principal motivo para a recessão foi a crise gerada pela pandemia da Covid-19. Nos 3 últimos meses do ano, porém, houve ligeira recuperação da atividade econômica, o que diminuiu o tamanho da queda. Economia, balcão de emprego, negócios e marketing, marcas, agropecuária, automóveis, empreendedorismo, criptomoedas, imóveis. Recessão prévia do PIB brasileiro indica queda de 4,05% da economia em 2020. O Índice de Atividade Econômica, IBCBR, considerado uma prévia do PIB brasileiro, indica uma queda de 4,05% da economia em 2020, anunciou o Banco Central na sexta-feira, 12, Agência Brasil. Linha de produção de automóveis Credit, Agência Brasil por Jornal do Brasil publicado 14, FEB, 2021-1102. O PIB oficial, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, no entanto, será divulgado em março. Nos 3 anos anteriores o PIB teve alta, ainda que pequena, o que demonstra dificuldade para a economia decolar. Em 2020, o principal motivo para a recessão foi a crise gerada pela pandemia da Covid-19. Nos 3 últimos meses do ano, porém, houve ligeira recuperação da atividade econômica, o que diminuiu o tamanho da queda. Mais sobre o assunto, 12 de fevereiro de 21. Informe JB, não adianta ficar em casa chorando, diz Bolsonaro. Em dia com 1.452 mortes. 7 de fevereiro de 21. Impeachment de Bolsonaro seria desastroso,
afirma presidente do STF. 4 de fevereiro de 21. Após vitória de Lira na Câmara, Bolsonaro promete editar decretos sobre armas. Uma baixa de 4,05% no PIB representaria o maior tombo desde o início de medição pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 1996. Anteriormente, o PIB era calculado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Em 2019, o crescimento da economia brasileira foi de 1,4%, em 2018, o índice teve alta de 1,8%, e, em 2017, o PIB aumentou 1,3%. Nos 2 anos anteriores, houve queda, em 2016, de 3,3%, e, em 2015, de 3,5%. Auxílio evitou queda maior. A estimativa do mercado, segundo pesquisa realizada pelo Banco Central, é de queda de 4,3% da economia em 2020. O Ministério da Economia trabalha com projeção de recessão de 4,5%. Já o Banco Central prevê tombo de 4,4%. Segundo especialistas, uma das razões que fizeram a queda do PIB não ser ainda maior no ano passado foi o pagamento do auxílio emergencial para desempregados e trabalhadores informais. Por isso, diante da persistência da pandemia do coronavírus, e com a economia em dificuldades, diversos setores da sociedade e políticos pressionam pela prorrogação do benefício, com a agência Sputnik Brasil. Carlos Menem, ex-presidente argentino, morre aos 90 anos. O ex-presidente da Argentina e atual senador pela província de La Rioja, Carlos Menem, morreu neste domingo, 14, aos 90 anos. Menem ficou vários dias internados em decorrência de uma infecção urinária que acabou se complicando e o quadro se desenvolveu para problemas cardiológicos. A notícia foi publicada pelo jornal Clarín. O ex-presidente governou a Argentina entre 1989 e 1999 e ficou conhecido por conduzir uma forte política de privatização e implementar a abertura do país às importações estrangeiras. O peronista conseguiu um forte apoio popular no início de seu mandato após adotar a política de câmbio fixo, $1 equivalia a $1, para tentar pôr fim a um período de hiperinflação no país. A estratégia deu certo por alguns anos, mas depois culminou com a desvalorização da indústria argentina frente à estrangeira. O período de Menem na presidência foi marcado por denúncias de corrupção, uma delas, o escândalo de exportação de armas ao Equador e à Croácia, entre 1991 e 1996, acabou levando-o brevemente à prisão domiciliar, em 2001. Em 2015, Menem voltou a ser condenado em outro caso, de suborno a autoridades com dinheiro público. Em 2019, também foi condenado por superfaturamento de obras e por fraude na venda de um imóvel na década de 1990, com a agência Sputnik Brasil. Egito descobre possível cervejaria mais antiga do mundo de mais de 5.000 anos, fotos. A cervejaria foi encontrada em Abidos, no sul do Egito, e segundo os arqueólogos, a bebida era aparentemente usada em rituais de sacrifício. Neste sábado, 13, o Ministério do Turismo e das Antiguidades do Egito divulgou a descoberta do que pode ter sido a cervejaria em escala industrial mais antiga do mundo na cidade de Abidos, segundo publicação do The Times of Israel.
A missão arqueológica conjunta egípcia-americana revelou o que se acredita ser a mais antiga cervejaria de alta produção do mundo em Abidos. A missão realizada por arqueólogos egípcios e americanos, incluindo o Dr. Matthew Adams, do Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova York, Estados Unidos, e Deborah Vijak, professora assistente de História da Arte Egípcia Antiga e Arqueologia da Universidade de Princeton, Estados Unidos. Os arqueólogos descobriram que a cervejaria data de 3000 a.C., durante o reinado do rei Narmer, que é amplamente considerado o primeiro governante de um Egito unificado e o fundador da primeira dinastia, de 3150 a 2613 a.C. A fábrica produzia cerca de 22.400 litros de cerveja por vez, e pode ter sido construída neste local especificamente para suprir os rituais reais que aconteciam dentro das instalações funerárias dos reis do Egito, contou Matthew Adams, citado pela ABC News. Ciência e tecnologia. Internet. Egito descobre possível cervejaria mais antiga do mundo de mais de 5.000 anos. Fotos. A cervejaria foi encontrada em Abidos, no sul do Egito, e segundo os arqueólogos, a bebida era aparentemente usada em rituais de sacrifício. Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. Os arqueólogos encontraram 8 unidades enormes, cada uma de 20 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Acredite, Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito por Jornal do Brasil, publicado 14, Feb. 2021-11/02. Neste sábado, 13, o Ministério do Turismo e das Antiguidades do Egito divulgou a descoberta do que pode ter sido a cervejaria em escala industrial mais antiga do mundo na cidade de Abidos, segundo publicação do The Times of Israel. Mais sobre o assunto, 12 de fevereiro de 21. Informe JB, não adianta ficar em casa chorando, diz Bolsonaro. Em dia com 1.452 mortes. 7 de fevereiro de 21. Impeachment de Bolsonaro seria desastroso, afirma presidente do STF. 4 de fevereiro de 21. Após vitória de Lira na Câmara, Bolsonaro promete editar decretos sobre armas. A missão arqueológica conjunta egípcia-americana revelou o que se acredita ser a mais antiga cervejaria de alta produção do mundo em Abidos. A missão realizada por arqueólogos egípcios e americanos, incluindo o Dr. Matthew Adams, do Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova York, Estados Unidos, e Deborah Vijak, professora assistente de História da Arte Egípcia Antiga e Arqueologia da Universidade de Princeton, Estados Unidos. Os arqueólogos descobriram que a cervejaria data de 3000 a.C., durante o reinado do rei Narmer, que é amplamente considerado o primeiro governante de um Egito unificado e o fundador da primeira dinastia, de 3150 a 2613 a.C. A fábrica produzia cerca de 22.400 litros de cerveja por vez, e pode ter sido construída neste local especificamente para suprir os rituais reais que aconteciam dentro das instalações funerárias dos reis do Egito, contou Matthew Adams, citado pela ABC News. The Daily Poster. Aliado de ACM Neto, João Roma é o novo ministro da Cidadania de Bolsonaro. The Daily Poster. Atitudes criminosas. Profissionais de saúde pedem impeachment de Bolsonaro. The Daily Poster. Guedes diz que orientação de Bolsonaro é tirar Estado do povo brasileiro. Os arqueólogos encontraram 8 unidades enormes, cada uma de 20 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Cada unidade inclui cerca de 40 bacias de cerâmica em 2 fileiras,
que foram usadas para aquecer uma mistura de grãos e água para produzir cerveja. A cervejaria estava localizada em uma vasta área desértica reservada exclusivamente para o uso dos primeiros reis do Egito, incluindo Narmer, disse Deborah Vijak, citada pela mídia. A professora conta que em Abidos os egípcios estabeleceram a primeira grande necrópole real do país e também construíram templos funerários monumentais, conhecidos como recintos culticos. Portanto, a cervejaria pode ter sido construída expressamente para fornecer rituais reais nos recintos, com base em extensas escavações dos monumentos e evidências do uso de cerveja em rituais de oferenda em grande escala, adiciona a professora. O Egito espera que uma série de descobertas recentes ajudem o país a reviver sua indústria de turismo em dificuldades, que começou a se recuperar nos últimos anos apenas para ser atingida pela pandemia Covid-19. Com a agência Sputnik Brasil. Porque a alta costura é relevante hoje. Cada vez mais, a alta costura levanta questões que dizem respeito ao seu lugar no mundo. É o único lugar onde as roupas viram obras de arte e as clientes são chamadas de colecionadoras. É onde a moda se compromete com inovação, criatividade e excelência técnica, mantendo vivos saberes manuais de artesãos e artesãs que muitas vezes ultrapassam os limites de suas habilidades. Terreno fértil para que designers trabalhem livremente sem se preocupar com budget, tempo ou demanda de massa. Esse é o papel que cabe à alta costura hoje, um sonho de dentro para fora. Mas ela precisa dialogar com o presente. A temporada mais recente, de verão 21, com a maior parte das apresentações em formato digital, revela um grupo disposto a criar diálogos e aproveitar os privilégios da alta costura para levá-la um passo adiante. São os guardiões de sua permanência neste mundo cada vez mais fragmentado e digital. Ao todo, 18 marcas desfilarão, mas apenas algumas se destacam nesse contexto. Valentino e Schiaparelli são bons casos de marcas tradicionais que romperam com a alta costura à moda antiga, introduzindo uma abordagem mais moderna. Enquanto Pierpaolo Piccioli cria peças que parecem casuais e simples na silhueta, mas são complexas e elaboradas no fazer, Daniel Roseberry impacta com sua interpretação contemporânea do surrealismo que inspirava Elsa Schiaparelli. Da turma nova que está chegando, vale destacar os mais disruptivos, como Sterling Rubai e Charles de Vilmorin que, aos 24 anos, é o novo prodígio da couture, apadrinhado por Jean-Paul Gaultier e seguido nas redes por nomes como Marc Jacobs e Alessandro Michele. Em última análise, a atribuição de laboratório criativo é o que mantém a alta costura influente. Um espaço onde a criatividade possa florescer sem amarras, não apenas para as poucas pessoas que compram, mas também para quem busca na moda uma amostra de quão longe ela pode ir. Agência Estado. Brasil registra o maior média móvel de mortes desde o início da pandemia. O maior número havia sido registrado em junho no ano passado, mas chega a 239 mil óbitos, mostra o consórcio da imprensa. O Brasil registrou neste domingo 14 a maior média móvel de mortes por Covid-19 de toda a pandemia do novo coronavírus. Foram de 1.105 mortes por dia na última semana. Até então, a maior média era de 1.097 mortes registradas em 25 de julho de 2020, no auge da primeira onda da doença no país. A média móvel é calculada somada o resultado
dos últimos 7 dias, dividido por 7, e o recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução do vírus, pois tenua números isolados que fujam do padrão. Os dados são frutos de colaboração inédita entre a Folha UOL e o Estado de São Paulo Extra Globo G1 para reunir e divulgar os números relativos ao coronavírus. As informações sobre os números de casos e mortes são coletadas diretamente com a Secretaria de Saúde Estadual. Nas últimas 24 horas, o país registrou 647 óbitos pela doença e 22.440 novas infecções por SARS-CoV-2. Com isso, totaliza 2.039.294 mortes, é o 9.833.695 pessoas infectadas desde março do ano passado. Nos últimos dias, porém, o registro foram ainda mais altos, já que nos finais de semana e nas segundas-feiras é comum que os números sejam mais baixos devido aos plantões na pasta estadual na quinta 11, por exemplo. 1.452 pessoas morreram em um único dia, em que mostra que a pandemia está em ritmo acelerado da Folha Expresso. Terminou não.